Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Eu fico a contemplar o amor de Deus, que olhando dos céus a terra não encontrou um justo sequer. Então enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer numa cruz, a meditar, eu fico a contemplar o amor de Deus, que olhando dos céus a terra não encontrou um justo sequer. Então enviou o seu filho, o seu único filho, pra morrer numa cruz, dando-me vida e apagando os pecados meus. Deus é real, Ele hoje está aqui. Então agora receba a vitória que Ele tem para ti. O Espírito Santo passeando está, e o azeite aqui nesta noite Ele vai Deus é real, Ele hoje está aqui. Então agora receba a vitória que Ele tem para ti. O Espírito Santo passeando está, e o azeite aqui nesta noite Ele vai derramar. Glória a Deus! Queremos saudar a todos os nossos amados ouvintes
internautas, você amigo que está conosco através da nossa rádio web, através dos portais, das redes sociais. Que Deus possa lhe abençoar, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida neste novo ano. É o nosso primeiro programa de 2024 e já queremos louvar a Deus por sua audiência, por você que está conosco. Que Deus possa lhe abençoar ricamente, que este ano seja o ano da mudança, seja o ano da conquista, seja o ano das vitórias de Deus em sua vida. Quero lhes convidar para a leitura bíblica, primeiro livro do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que assim nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O 10 diz: vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que maravilha! Nós estamos na lição de número 2, nesse trimestre, o primeiro trimestre do ano, que traz como tema da lição o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E nesta lição de número 2, estudando sobre imagens bíblicas da igreja. Todo esse trimestre está focado na igreja, é realmente eclesiologia, estudo da igreja. E nós vamos ver que na sequência, nós vamos estar estudando sobre a igreja. As escrituras trazem elucidativas imagens para nos ensinar o que é a igreja. E é importante que a gente possa compreender através dessas imagens, o que na verdade o Espírito Santo quis traduzir para nós sobre o que é a igreja de Jesus Cristo. Há muitas pessoas definindo a igreja erroneamente. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. A igreja está assim, a igreja era para ser assim. Nada disso. A Bíblia mostra a igreja com várias imagens. E imagem, o dicionário de Howard, a imagem significa representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto, aspecto particular pelo qual um ser ou um objeto é percebido, a sua aparência, a sua semelhança, Então, é importante que você saiba que essas imagens é exatamente para mostrar uma representação do que é a igreja. São figuras, A Bíblia utiliza diversas figuras ou imagens a fim de que possamos compreender melhor a natureza da igreja, tá certo? Então nós temos aqui a igreja como povo de Deus, a igreja como povo de Deus, o agrupamento dos crentes redimidos como fruto da morte de Jesus. Então forma o povo de Deus, o povo peregrino, que já não pertence a esta terra, cujo primeiro devia viver, cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus. Este povo é chamado de povo de Deus. As Sagradas Escrituras testificam, dizendo que a igreja é o povo de Deus. Lá em Tito 2:14, disse o apóstolo: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, uma das imagens que define a igreja é povo de Deus. O que é a igreja? A igreja é o povo de Deus, um povo que ele comprou, que ele resgatou para si mesmo, para ser um povo zeloso, especial e de boas obras. O apóstolo também se refere à igreja, em Pedro 2, 9 e 10, diz: vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, a fim de que anuncieis, proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí Pedro diz assim no versículo 10: vós que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus,
Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então o povo de Deus é um povo que alcançou a misericórdia de Deus. Não foi merecimento próprio. Pura graça divina, bondade de Deus. Porque nós não éramos povo de Deus. Mas agora, através de Cristo Jesus, crendo no sacrifício vicário de Cristo, então a igreja passa a ser povo de Deus. Essa é uma das figuras, das imagens, da representação que a Bíblia usa para que possamos entender o que é o povo de Deus. Uma outra figura é que a Bíblia mostra a igreja como templo de Deus. Primeiro aos Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então, a igreja é apresentada como templo. No tocante a isto, que é uma separação da iniquidade, da imoralidade. Em figura, a igreja é um santuário, um santuário, algo que somente o nosso eterno e bom Deus podia fazer e faz, nos tornar habitação do Espírito Santo. Não se trata de um templo físico, onde as pessoas se reúnem. Não, aí é mais um santuário. Mas, quando a Bíblia apresenta a igreja como templo de Deus, está mostrando que nós somos o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós, e isto é o que faz nos entender o que é a igreja. É o templo de Deus, um povo que abriu o coração, permitiu que o Espírito Santo santificasse sua vida e agora passa a ser morada, habitação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja também de Cristo é o corpo. A Bíblia apresenta a igreja como corpo de Cristo. E olha, devemos exatamente observar a origem da igreja. Na eclesiologia, no estudo bíblico a respeito da igreja, a igreja é, como vimos, uma realidade espiritual, planejada por Deus antes da fundação do mundo. Como tal, é algo que se encontra além da capacidade humana de entendimento, porque diz Isaías, assim como os céus estão acima da terra, assim são os vossos pensamentos. E como o Senhor quer que compreendamos as coisas espirituais, então eles valem-se de imagens, imagens apreensíveis pela mente humana, para que tenhamos uma noção daquilo que é divino. Então, quando dizemos que a igreja é o povo de Deus, você já está entendendo, é um povo que ele adquiriu. Quando dizemos que a igreja é o templo de Deus, é porque é um povo em quem habita Deus, habita o Espírito Santo. A igreja como corpo, é exatamente isso que Jesus explicou a Nicodemos, que era um dos grandes mestres de Israel, mas não entendia as verdades de Deus. E ali foi preciso que o mestre usasse coisas materiais para fazê-lo entender as espirituais. As Escrituras têm o propósito de nos ensinar, e mediante tal ensino venhamos a adquirir esperança, e diz que essa esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então é um mistério guardado. A igreja sempre foi esse mistério, algo que pode ser revelado, pode ser desvendado, mas a igreja sempre foi esse mistério, esse mistério. E somente através de uma revelação do Espírito Santo é que melhor podemos entender o mistério da igreja, essa unidade da igreja, porque quando o Espírito Santo inspira Paulo a dizer que a igreja é o corpo, como o corpo de Cristo, está falando da unidade. São membros diferentes, com funções diferentes, mas unidos em Cristo formam a igreja, o corpo de Cristo. O corpo humano, embora seja único, possui milhões de células, tecidos, órgãos, com múltiplas funções, atividades, todos diferentes entre si, mas formam uma unidade que mantém a vida e o desenvolvimento do corpo. Assim a igreja. Há diversidade de fórmulas, há diversidade de crentes, há crentes de várias qualidades, há pessoas com naturezas distintas, temperamentos diversos,
formação também diferente, mas em Cristo se forma um corpo, uma unidade. Então essa unidade dá a ideia de um corpo. Para você entender como funciona a igreja, é ver como funciona um corpo. Um membro depende do outro, um membro precisa do outro, um membro completa o outro. Por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Mas não há apenas diversidade entre indivíduos, que são os membros em particular, mas há membros diferentes, que constituem nas diversas denominações, igrejas locais, que surgiram ao longo da história, e mesmo assim compõem, formam o corpo de Cristo. A igreja é o povo de Deus, é o templo de Deus, é o corpo de Cristo. Isto é, como um corpo tem diversos membros, diversas finalidades dos órgãos, das células, mas formam um só corpo. Assim é a igreja. Cada crente individualmente é um ser diferente, com temperamento diferente, com dons diferentes, mas na unidade do corpo, todos se tornam úteis e passam a ser chamados de corpo de Cristo. Isto é maravilhoso. Mas a Bíblia também vai apresentar a igreja como noiva de Cristo. Este conceito nupcial enfatiza a lealdade da igreja, a devoção da igreja, a fidelidade da igreja, o amor de Cristo pela igreja, que Cristo ama a igreja. A figura da noiva expressa o relacionamento e o grau de comprometimento do cristão com Cristo também. Então Cristo ama, mas ele exige que o cristão também seja comprometido. Então é como se fosse uma noiva com um noivo. Então a igreja é chamada de noiva nesse sentido de comprometimento, de fidelidade, de relacionamento. Pois bem, mas a igreja também é chamada de coluna e fundamento ou firmeza da verdade. Lá, primeira carta a Timóteo 3:15. Então veja bem, funcionando assim como o alicerce que sustenta uma construção, como uma coluna que mantém um prédio de pé. Coluna e firmeza é como um fundamento e uma coluna que se levanta no prédio. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que a igreja neste mundo é a coluna e a firmeza da verdade. É quem sustenta a verdade. É quem segura a verdade. É quem mantém a verdade de pé. Veja que nós estamos em um tempo de muitas mentiras. Estamos em um tempo em que muitos estão querendo distorcer a palavra, desfazer a palavra. Mas a igreja de Jesus Cristo está na terra como coluna e firmeza da verdade, para exatamente manter a verdade de pé, firme, forte, como essa coluna que sustenta o prédio. Assim é a missão da igreja. Veja a diversidade, veja a revelação do Espírito Santo usando coisas materiais para explicar as espirituais, para que possamos entender o que é a igreja de Cristo. A igreja que preza pela pureza, que é identificado como igreja verdadeira no reino espiritual. É aquela que sustenta a verdade, que não abre mão da verdade, não é? Ela é íntegra, ela defende a verdade, ela é pura, ela é exatamente a coluna e a firmeza da verdade. Então, amados, a lição vem nos ensinando coisas maravilhosas. A igreja como candeeiro de Deus, como luz de Deus, a igreja como lavoura de Deus, edifício, casa de Deus, família de Deus. Olha lá, ilustrando a família, a igreja deve expressar comunhão, promovendo a unidade, como uma família ali unida. Por isso que a igreja é chamada de família de Deus. Já não sois estrangeiros, mas concidadãos, sois da família de Deus. Como uma família precisa promover unidade, comunhão, assim deve ser a igreja. Como edifício, casa de Deus, que tem lá o seu fundamento. Cristo é o fundamento, não se pode pôr outro fundamento, e a igreja é esse edifício de Deus. A igreja é o candeeiro, a luz de Deus. Quando João viu
aquela revelação do Apocalipse, ele disse que viu o mistério das 7 estrelas e viu na mão direita daquele a quem se revelava 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. Fala do brilho que a igreja precisa ter, né? O brilho, o testemunho da igreja. Então, amados, essa lição vem revelar imagens da igreja, né? E nós vamos aprender através dessas imagens que a igreja e que tem uma importância muito grande. A igreja é muito importante neste mundo, né? A igreja, ela como corpo, como povo de Deus, como coluna e firmeza da verdade, né? Como candeeiro, como rebanho de Deus, como lavoura de Deus, como edifício de Deus, são tudo expressões materiais para explicar as coisas espirituais, tá certo? Então, essa figura nos ajuda a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional, né? Tanto a igreja como corpo de Cristo espiritual, como instituição, né? Neste mundo, tá certo? Essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo, a importância de você pertencer a uma igreja. E aí vai uma mensagem mais uma vez aos desigrejados. Como é que você pode dizer que pertence ao corpo de Cristo se você é um membro separado? Vive sem congregar, vive sem estar junto do corpo. Um membro não pode estar separado do corpo, senão ele morre, perde a vida. Então, se a igreja é corpo, você precisa estar junto, né? Você tem a sua utilidade, a sua importância. Dessa forma, né? Você pode cooperar para o perfeito funcionamento da igreja. Quem sabe você tem muitas ideias e até discorda de outras ideias. Traga suas ideias para a igreja, né? Faça parte de uma comunidade. Ajude. Dê sua parcela de colaboração. Você é povo de Deus. Você é templo de Deus. Você é coluna e firmeza da verdade. Você é rebanho de Cristo. É candeeiro de Cristo. É igreja gloriosa, santa, pura. Você faz parte desse povo. Então venha para cá dar a sua contribuição. Venha ajudar a obra. Não fique apenas criticando. Não fique apenas observando coisas negativas. A igreja é formada por seres humanos, temperamentos diferentes, pessoas diferentes que se juntam no mesmo lugar para adorar o mesmo Deus. Sempre haverá dificuldade nos relacionamentos porque ainda não são anjos. São seres humanos. Mas com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, nós chegaremos ao céu. Então que Deus abençoe, que essa lição venha clarear sua mente, para você compreender através dessas imagens, né? Imagens que representam, né? Imagens que figuram exatamente o que é a igreja, né? Figuras, né? Diversas imagens, glória a Deus, representação, reprodução, imitação de forma, para você entender a importância da igreja de Jesus Cristo na terra. Pedro disse: vós sois a geração eleita, uma geração escolhida, sacerdócio real. Aquele sacerdócio do Antigo Testamento era um sacerdócio apenas sombra. Agora a igreja é o sacerdócio real. Nação santa. Israel foi escolhido para ser uma nação santa, mas falhou. Mas a igreja agora é uma nação santa, um povo adquirido, com uma missão, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que possamos assim cumprir a nossa missão. Vai à escola dominical, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos estar orando agora por você e por tantos quanto necessitam da bênção do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela igreja, esse mistério revelado. Senhor, o teu povo, com tantas figuras, com tantas imagens, com tantas comparações, povo de Deus, templo de Deus, casa de Deus, santuário de Deus, luz de Deus, rebanho de Deus, tudo para que possamos entender como funciona o teu corpo, a tua igreja, cada membro precisando um do outro, cada membro ajudando um ao outro, em unidade, em comunhão. Faz que isso aconteça, Senhor.
Repreende todo espírito de rebelião, de rebeldia, daqueles que têm sido ensinados a permanecerem desigrejados fora da tua igreja, apontando defeitos, falhas, sem se dar conta que estamos falando de pessoas diferentes, temperamento diferente, relacionamento diferente. Só o teu espírito que pode gerar unidade e comunhão. Mas nós vamos te agradecer por essa palavra mais uma vez, que vem para nos ajudar a compreender a tua vontade. Abençoa cada irmão, aqueles que estão enfermos, cura, entra com providência, resolve os problemas nesse início de ano, ajudando o teu povo a permanecer firme para marchar para o céu. É o que eu te peço e já te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, olha, foi bom estar com você, trazer mais essa palavra explicativa sobre a igreja, as imagens, né? As imagens bíblicas da igreja, para que possamos compreender o papel da igreja, a importância da igreja. E você que não faz parte mais da igreja, volte a congregar, não deixando a sua congregação, como é o costume de alguns, diz Hebreus 10:25. Quanto mais que vedes que vai se aproximando aquele dia. Jesus está voltando e precisamos estar juntos, fazendo o trabalho do Senhor e esperando o toque da última trombeta. Deus te ajude, Deus te abençoe. Vamos ouvir mais este hino. Fique aí meditando. No próximo sábado este programa volta, querendo Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Aleluia.